Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é domingo 14 de julho. Glória a Deus por ser esse dia, amém? Foi o dia que o Senhor escolheu para que estivéssemos aqui na casa dele, adorando, recebendo da palavra dele, recebendo a sabedoria, do entendimento para as nossas vidas, amém? Graças a Deus. Visão do mês? Oração. Visão do mês? Oração. Obrigada, Pai, por nos ensinar. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia lá no texto bíblico dessa noite, que está lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Aleluia. Marcos capítulo 9. Aleluia. Capítulo 9, versículo 14. A cura de um jovem possesso. A cura de um jovem possesso. Essa mesma passagem está lá em Mateus e em Lucas. Amém? Mas eu vou ler a que está em Marcos, no livro de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aleluia. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? A igreja pode sentar. Glória a Deus. Semana toda o Senhor falou comigo a respeito de essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Oração e jejum. E eu fiquei meditando nessa palavra. Eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer trazer de mensagem para nós nessa noite a respeito desta passagem? Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós? Qual é o ensinamento que o Senhor tem para nós nesta noite a respeito desta passagem? A visão do mês é a oração. Mas o que tem a ver isso com o espírito imundo? Até que ponto esse espírito imundo vai continuar agindo na vida desse menino?
que o Senhor quer dizer para nós nessa noite a respeito desse espírito, desse jovem possesso? Aí o Senhor primeiro, antes dessa passagem, só para a gente compreender o contexto histórico dessa passagem, que período do ministério de Jesus passa esta história, né? Esse caso, nós estamos aqui há praticamente 6 meses da morte e ressurreição de Jesus. Então aqui faltam 6 meses para a crucificação de Jesus. E um pouco antes, uma noite antes a esse episódio, Jesus ele estava onde? No Monte da Transfiguração. O Senhor levou ele a um monte para ele orar. E Lucas fala que Jesus subiu a um monte para orar. A corrente majoritária entende que era o Monte Hebron. Uns dizem Monte das Oliveiras e outros montes, mas entendem que era no Monte Hebron que Jesus subiu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Como hoje de manhã o pastor pregou, Jesus subiu ao Getsêmani para orar a véspera da sua morte e e ressurreição, no Monte das Oliveiras, com Pedro, Tiago e João, para orar. Na noite anterior, o que ocorreu então? Jesus subiu ao monte para orar. Ele subiu ao Monte da Transfiguração. Transfiguração significa transformação. Jesus subiu exatamente aquele monte com o objetivo de fortalecer para a prova da cruz, faltando 6 meses para que isso ocorresse. Então ele subiu ao monte para ser renovado, restabelecer suas forças, seu ministério, para o grande propósito que iria ocorrer daqui a 6 meses. Então ele subiu ao Monte da Transfiguração para se fortalecer. Qual o primeiro ensinamento que nós tiramos disso? Há ocasiões que nós temos que nos retirar para nos fortalecermos, para sermos renovados. Há um momento que nós temos que parar tudo e sair de cena para nos restabelecermos, nos renovarmos. E foi isso que Jesus fez, porque ele sabia do grande propósito. Ele realizava sinais, ele curava paralíticos, cegos, surdos, mudos, mas o grande propósito era a sua morte e ressurreição daqui a 6 meses. Então ele sobe ao monte para se restabelecer, né? E resplandecer em glória, porque foi um grande evento que aconteceu nessa noite. Então Jesus, ele sobe ao monte, ele se restabelece, e então no dia seguinte diz que ele desce, e ele surge nessa cena. Tanto que ele surge nessa cena que as pessoas não estavam esperando Jesus. Tomada de surpresa, correram para ele e o saudavam. Eles não esperavam que Jesus iria aparecer ali. Quem estavam ali eram os outros 9 discípulos. Eram eles que estavam ali com a multidão. Então, de repente, Jesus aparece em cena. E eles veem Jesus e eles saem correndo atrás de Jesus. E Jesus vê aquela discussão. O que está acontecendo? Lógico que Jesus sabia o que estava acontecendo, né? Mas ele está retratando a história para nós. Aí ele fala, mas o que está acontecendo aqui? Que discussão é essa? Com os meus discípulos, a multidão, os fariseus, os escribas. O que está acontecendo aqui? Aí então, um homem da multidão, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Um homem dentre a multidão. E ele relata para Jesus o que ocorreu. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
eu pedi para os teus discípulos, já que o Senhor não estava aqui, eu trouxe-te, olha o que ele fala, eu trouxe-te o meu filho. Para quem que ele trouxe? Para Jesus, mas Jesus não estava. Bom, já que Jesus não está aqui, então eu vou pedir para aqueles que andam com Jesus orar. E ele pediu para orar, e esse espírito não pôde ser expulso, o homem disse, pelos discípulos. Aí então o que Jesus fala? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Para quem Jesus estava falando isso? Para os discípulos? Não, para a multidão. Jesus estava falando isso para a multidão, porque aquele homem não creu na oração dos discípulos. Aquele homem não confiou na oração dos discípulos. Ele não acreditou, ele não teve fé para crer na oração dos discípulos. Os discípulos não falaram em nome deles, eles falaram em nome de Jesus. Mas como não foi o próprio Jesus que falou, ele não creu. Quantas das vezes não é diferente na nossa vida? Se aquele fulano orar e colocar a mão na minha cabeça, vai acontecer. Mas não é o homem, é a palavra, é o poder, é a fé em Jesus. É a fé. Mas esta passagem tem mais alguns segredos que nós vamos ver ao final. Jesus, ele nos dá uma lição de libertação tremenda nessa passagem. Aí então, Jesus fala: até quando vós sofrerei? Ou seja, vocês estão sofrendo à toa. Até quando vocês vão ficar sofrendo? Por falta de fé. Por falta de fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí então, Jesus faz uma pergunta a esse homem. Olha que interessante. Por isso que eu falo, Jesus não está perguntando para esse homem porque Jesus quer saber. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus quer dar um ensinamento, deixar um ensinamento para nós. E ele disse assim, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Há quanto tempo isto lhe sucede? Faz quanto tempo que esse menino está endemoniado desse jeito? Há quanto tempo ele fica tentando se matar? Esse espírito de morte ronda a cabeça dele. Há quanto tempo? O que ele responde? Desde a infância. Desde a infância. Isso fica rondando esse menino. Desde a infância. Respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Olha isso, desde a infância. Que gozado, mas por que desde a infância? Guarda isso. Aí o homem fala: se tu podes alguma coisa. Olha o que ele fala: se tu podes alguma coisa. Ou seja, olha, se você é mesmo capaz de fazer milagres, faz alguma coisa pelo meu filho. Ele não estava crendo em Jesus. Isso não é palavra de quem crê em Jesus. Ó, Glauber, se tu podes fazer alguma coisa, grava melhor esse negócio aí, né? Vê se melhora essa gravação aí, vê se eu fico mais bonita aí nesse negócio, né? Se tu podes, né? Não pode, né? Mas graças a Deus
Deus tudo é possível ao que crê. Aleluia. Mas para Deus tudo é possível ao que crê. Né? Jesus respondeu para ele: tudo é possível ao que crê. Por quê? Jesus estava falando para ele: você não crê. Você não crê. Você não crê que eu sou o Messias. Você não crê que eu sou o Salvador. Você não acredita em mim. Você pode me conhecer de ouvir falar, saber dos meus feitos, dos milagres que eu tenho feito por aí, na Judéia, na Galileia, né? Mas você não crê. Mas olha o que Jesus fala então: se podes crer. Tem uma palavrinha aqui, em algumas traduções do original fala assim, ó: se podes crer, ou seja, se você crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. É isso que Jesus falou para ele: se tu creres, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Naquele momento, Jesus tocou na alma daquele homem. Aleluia. Naquele momento, Jesus confrontou a fé daquele homem. Muitas vezes a gente fala com as pessoas acham que estão enganando a gente, fazendo as coisas e acho que a gente está acreditando naquilo. Mas o que Jesus fez ali? Não, você não crê. Mas se você crê, Wanderson, vai acontecer. Jesus confrontou a fé daquele homem naquele momento. Ele confrontou a fé daquele homem. E aquele homem viu de fato que ele não estava crendo de verdade nele. E ele reconheceu naquele momento que aquele homem era o Messias. Aleluia. E imediatamente, a palavra diz: imediatamente, aquele homem foi curado, foi liberto, foi salvo. Aí então, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Todas as vezes que vocês veem na Bíblia entre parênteses, por exemplo, com lágrimas, nos manuscritos originais, aquela palavra não constava. Foi colocada mais adiante, com lágrimas. Talvez um escriba que estava ali escrevendo isso entendeu que aquele homem, com certeza naquele momento, a conversão dele foi tão impactante, que desceram lágrimas dos olhos dele. E aí ele acrescentou a palavra com lágrimas. Aquele homem recebeu Jesus no seu coração com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Porque Jesus havia o confrontado na sua falta de fé. Ajuda-me. Ele reconhece a falta de fé, ele se arrepende, ele pede perdão pela falta de fé, e ele fala: ajuda-me na minha falta de fé, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vendo Jesus, naquele momento, então, uma coisa foi resolvida: o pai do menino foi curado. Olha que interessante, o pai do menino foi curado antes mesmo de Jesus, antes mesmo do filho possesso. E o filho possesso? Mas quem foi lá para ser curado não foi o menino? Agora o pai do menino foi curado. Aleluia. E o menino continua possesso. Aí então, vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ir. Agora sim Jesus poderia expulsar esse demônio, porque o pai foi curado. Agora sim. Vocês lembram da passagem da mulher sírio-fenícia? Quem foi curada primeiro? A menina ou a mãe? A mãe. Primeiro Jesus confrontou o orgulho. Naquele caso não era falta de fé, naquele caso era o orgulho. O orgulho foi confrontado. Jesus confronta o orgulho daquela mulher, aí ela é curada,
Aí então ele cura a menina, salva a menina. Nessa passagem é a falta de fé. Então primeiro foi curado o pai. Aí então o Senhor Jesus expulsa o demônio daquele menino. Olha que coisa incrível. Em um segundo ele curou o espírito imundo do menino. E ele ficou num diálogo ali com o pai do menino para curar o menino. Demorou mais para curar o pai do menino do que o menino do demônio que o afligia. Por quê? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a eles. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está morto, Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Ergueu e ele se levantou. O menino estava curado. Glória a Deus. Uma palavra de Jesus. Aí então Jesus e os seus discípulos foram para casa. E em particular, os discípulos questionaram Jesus. Aqueles discípulos, Wanderson, eles estavam envergonhados. Eles estavam envergonhados. Diante daquela multidão, eles não conseguiram expulsar o demônio. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Eles estavam envergonhados, humilhados, né? Quantas vezes a gente não fica assim, às vezes? Vai, não expulsa, a pessoa fala assim, ora ali, né? Sai aquela dor da pessoa, não sai, né? Aí a pessoa fala, você não está com nada. Você não está com nada. Eu vou ali naquele outro para orar por mim. Aí vai lá na outra casinha. Ora. Tá com nada. Não aconteceu nada. Né? E eles estavam assim. Muitas vezes a gente fica assim também. Humilhado, envergonhado. Né? Poxa, né? Jesus não quis agir comigo hoje. Será que eu estou no pecado? Ah, eu devo estar no pecado, não é possível. Eu estou no pecado. Né? Estou no pecado, me expulsei o demônio. Aconteceu, né? Martinho Lutero, ele tinha essas crises existenciais em relação a expulsar demônios. Ele tinha essas crises, ele mesmo se questionava o Satanás, e ficava tentando ele, assolando ele tinha essa crise existencial. Né? E eles vão para casa. Chega lá com Jesus, cabisbaixo, triste, né? Fala: Jesus, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? A pergunta deles: por que não pudemos nós expulsá-lo? Demônio desse menino. Aí Jesus dá a resposta para eles, Jesus dá a receita para eles. Respondeu-lhes: esta casta não sai senão, na tradução original, senão por força. A palavra empregada é força, Tiago. Esta casta não sai senão por força, por meio de oração. E entre parênteses, jejum. Ou seja, nos manuscritos originais não existia a palavra jejum. Jesus disse apenas até aqui: esta casta não sai por meio de força, senão por meio de oração. De oração. Ele disse até aqui. A palavrinha jejum foi acrescentada posteriormente. Nós vamos chegar nela, não que ela seja ruim, mas estou falando o que Jesus disse. Jesus disse que esta casta não pode sair senão por força, por meio de oração. Casta. O que é casta? Para a gente poder entender o que Jesus está falando, primeiro a gente tem que entender o que é casta. O que o dicionário fala a respeito do significado da palavra casta?
De uma maneira bem simplista. Qualquer grupo social, ou isso na sociologia, tá? Qualquer grupo social ou sistema rígido de estratificação social de caráter hereditário. De caráter hereditário. Na biologia, grupo de indivíduos pertencentes a uma espécie animal ou vegetal que apresenta caracteres semelhantes transmitidos por hereditariedade. Hereditariedade. Casta tem a ver com vínculos hereditários. Casta tem a ver com vínculos hereditários. Então ele diz que essa casta de demônio só sai com oração. Só sai por meio de oração. Ou seja, os discípulos poderiam orar também ali, e não ia expulsar o demônio. Neste caso era uma casta. Quem teria que ser curado primeiro? O pai. Para que quem fosse liberto? O filho. E Jesus sabia disso. Quando Jesus chegou, ele bateu o olho, ele falou: aonde que eu tenho que ir? No pai. Por que Jesus não foi direto no endemoniado? Porque ele não ia sair se o pai não fosse curado. Entendendo? Porque certas coisas acontecem na nossa vida. Está entendendo? Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando é Jesus. É a palavra que está falando. Então, quando a gente fala de maldição hereditária, não é criação da cabeça de ninguém. Quem está ensinando para nós é Jesus. Jesus ensinou os discípulos: esta casta de demônios só sai com oração, mas a oração feita de maneira correta. Então Jesus, o que ele fez? Por isso nós temos que pedir discernimento de espírito para Deus. Ele foi, olhou, ele já diagnosticou que o problema estava no pai. Ele foi, libertou o pai, depois que ele libertou o pai, ele foi e expulsou o demônio do filho. Você lembra que eu falo para vocês, já falei aqui na igreja, a respeito do lixo? Não adianta nada eu tirar o rato se eu não tirar o lixo primeiro. Não adianta nada eu mandar detetizar, matar barata, se eu vou deixar um monte de lixo ali, vai voltar tudo de novo. Então primeiro ele tirou o lixo que estava na vida do pai, aí ele foi e curou o filho. Aleluia. Ele foi e curou o filho. Foi isso que Jesus fez. Oração. Oração. E o próprio Isaías 53 fala isso. No versículo 4, ele tirou as nossas enfermidades. Aquele homem tinha uma enfermidade, foi lá e tirou dele. Uma outra coisa. Quando eu estava meditando nessa palavra, aí o Senhor falou assim: as campanhas são isso. Já reparou na campanha? Campanha vem. Para que serve a campanha? A gente fala: campanha de novo, campanha de novo. Nossa, já fiz 50 campanhas. Para que tanta campanha? Começa campanha de novo, começa campanha de novo, campanha de novo, campanha de novo. Agora nós estamos em campanha de milagres, né? A visão do apóstolo, o Renato recebeu a visão do apóstolo, quarta-feira é milagres. Milagre de novo. Não acontece nada, entra campanha, sai campanha, entra campanha, sai campanha, entra campanha. Você que pensa que não está acontecendo nada. Só você está com o coração fechado na campanha. Sabe por quê? A campanha é para isso, o Senhor falou para mim. É oração, a gente não vem aqui e ora. O que está acontecendo com a sua fé? Ela está sendo ativada. Quando você vem com o coração aberto para a campanha, o que está acontecendo com a sua fé? Está sendo ativada. E Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Se você colocou uma coisa no altar, você veio na campanha, você veio com fé. Para o meu filho, para a campanha do meu filho se salvar. Jesus salva meu filho, tira das drogas. Mas muitas vezes Jesus está trabalhando no pai e na mãe aqui no banco. Está sendo liberto. Não vê, mas está saindo demônio. Aleluia. A gente não vê o mundo espiritual.
Glória a Deus. Entendeu? O filho está lá com o lixinho lá. Mas o lixinho do pai a mãe colocou nas costas dele. Né? Com as brechas abertas, com a vida aberta e tudo mais. Né? Aí ele vem aqui, a mãe vem aqui, o pai vem aqui. Ele está recebendo a palavra, ele está sendo liberto. Ele está recebendo a palavra, ele está sendo transformado. Está recebendo a palavra, está sendo curado. Aí então, de repente, o filho dele para de usar droga. Nossa, Jesus ouviu minha oração. Não, você que foi liberto primeiro. Agora o menino só perdeu o lixo. Glória a Deus. Ele não tinha culpa de nada. Né? É isso que serve campanha. Você está ativando a sua fé através da oração, na igreja. Eu vou. Esse é o significado da campanha. Né? Não é porque o pastor não tem que fazer, eu preciso motivar a igreja para vir na igreja. Não, está ativando a fé. Né? Porque Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Não está vindo perder tempo na igreja. Né? Mas a gente tem que vir com o coração aberto para receber o milagre. A igreja, eu canso de falar, a igreja não é como é que eu falo? Um clube social, não é clube. Clube recreativo, não é. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa conviver socialmente. Né? É um lugar para ativar a nossa fé, para a gente conquistar os nossos objetivos, para que o reino de Deus seja glorificado através das nossas vidas, através do milagre na nossa vida, para que a nossa família esteja protegida, coberta pelas bênçãos do Senhor, para que nenhum mal os alcance. Ainda que o nosso filho, a nossa filha não esteja na presença do Senhor, mas eu estou cumprindo ele de oração. Deus está protegendo, está guardando, para que no momento certo que eu for liberta, Jesus alcança ele. Aleluia. Né? É isso que o Senhor está falando aqui. E eu quero falar da palavra jejum, que foi acrescentada. E jejum acrescentado, mas tem seu valor como autodisciplina. Muitas vezes as pessoas, por isso que eu gosto muito de falar que a palavra jejum não pertence a esta frase, porque muitas pessoas jejuam pela motivação errada, né? Esta casta de demônios só sai com jejum e oração, ou seja, não vai sair. Não adianta eu jejuar para o demônio sair. O demônio não vai sair. O jejum é para minha autodisciplina, é para eu matar os meus desejos, a minha carne, a minha vontade. Aleluia. É para isso que serve o jejum. Glória a Deus. O jejum é para eu me fortalecer, para eu me manter obediente à palavra de Deus. É para isso que serve o jejum. Então, como autodisciplina, está correto. Se eu estou deslizando, faz jejum. Jejua. Faz um propósito de jejum, para você ficar firme na presença do Senhor. Né? E é exatamente isso. Se eu falo assim, não quero comer chocolate, se durante um tempo você se manter firme não comendo chocolate, quando alguém te oferecer um chocolate, o que você vai falar? Não quero. Mas você não vai falar, ai, não quero. Não. Você vai falar, não quero. Aquilo não me pertence mais. Isso não me pertence, né? Esse corpo não me pertence, né? Não me pertence mais, sinceramente isso. Simplesmente isso, né? Então, o jejum ele é bom, mas feita pela motivação correta. E não aqui nesse caso que foi acrescentado. Foi acrescentado como uma autodisciplina. Mas não, se você lê, né, por inteiro, fala, não vai sair, né? Vou fazer jejum porque eu quero comprar minha casa própria. Senhor, vou jejuar o ano inteiro. Da meia-noite às 6 da tarde, 18 horas de jejum.
conseguir sua casa própria, sinto muito. Você pode conseguir, você vai ser liberto, não liberta. Talvez Deus te dê a casa própria. Mas não vai ser a sua troca do seu jejum que vai fazer com que você adquira a sua casa própria. Aleluia. Né? Então a gente tem que saber a motivação das coisas, né? Essa casta de demônio não pode sair senão por força, por meio de oração, né? E jejum, se você achar necessário, se sua vida não está muito boa, né? Mas esse demônio sai jejum. Mas é por oração. É por oração. Participar dos cultos e campanha ativando a fé é uma forma de oração que Jesus nos ensina nesta passagem, né? Então, quando a gente fala de maldição hereditária aqui em cima, nós não estamos falando porque nós criamos, porque nós pertencemos à teologia, né? Como é que fala? Neopentecostais, né? Nós somos neopentecostais e nós criamos essa doutrina. Não, eu estou falando firmado na palavra. Quem me ensinou isso foi Jesus. Aleluia. Então, se você tem que se colocar no altar do Senhor, eu quero que você se coloque no altar do Senhor. Hoje nós temos a ceia do Senhor aqui. Se você tem algo na sua vida, se está faltando fé para você, Jesus está falando de fé nessa noite. Se está faltando fé para você, peça para Jesus nessa noite. Jesus, me dá mais fé. Para de olhar para que coisas que homens aí fora fazem, sejam dentro da igreja ou fora da igreja. Para de querer paralisar a tua fé pelos que os outros fazem coisas. Ative a sua fé porque você crê em Jesus. Aleluia. Independentemente das circunstâncias que estão tocando. Glória a Deus. Creia em Jesus. Aleluia. Venha à igreja por Jesus. Aleluia. Sente-se à mesa porque Ele se faz presente. Aleluia. Simplesmente por isso. E Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai lapidar o teu caráter. Ele vai curar o teu coração. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te abençoar. Porque nós somos filhos de Deus. E Ele é um Pai amoroso. E um Pai amoroso não dispensa ninguém. Ele acolhe. Aleluia. Deus acolhe. Deus cuida. Deus não expõe ninguém ao ridículo. Deus não acusa. Aleluia. Deus repreende, porque Ele ama. Deus. Mas Ele não expõe as pessoas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cuida. E esse é o Deus que quer que você, nesta noite, sente a mesa com Ele. Aleluia. Amém? Amém. Se coloque em pé, por favor. O grupo de louvor pode subir. Quem foi curado primeiro? O Pai. Depois o Filho. Glória a Deus. Aleluia. Quero lembrá-los que na quarta-feira o apóstolo Josué vai estar aqui. O apóstolo Josué é um homem de Deus. Então que vocês possam vir quarta-feira com fé. Porque nós estamos na campanha de milagres. E nós cremos em milagres. Porque se nós não cremos em milagres, nós não cremos em Jesus. É verdade. Nós cremos num filósofo. E Jesus não é um filósofo. Jesus é Deus. E Ele continua operando milagres na nossa vida. Nós cremos no Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que nós cremos. Se apresente ao Senhor nessa noite. Inclina o teu coração. Faça uma reflexão na sua vida. Não culpe os outros e nem a si mesmo, mas dê espaço para que o Senhor te cure nesta noite. Dê espaço para que Ele fale com você nesta noite e te dê sabedoria, te dê discernimento, para que você possa sair daqui renovado, como Jesus foi quando Ele subiu ao monte. Este é o nosso monte nesta noite.
Jesus preparou para que nós subíssemos nesta noite. Um monte de adoração, um monte de cuidado. E o teu Pai tem esse cuidado por você.